Olá, meus amados irmãos e amigos, a graça e a paz do Senhor Jesus no ar, mais uma edição do nosso canal Verdades Essenciais da Fé Cristã. Vamos pensar nesta live sobre a temática a importância da segurança doutrinária ou a importância da consistência doutrinária na vida do crente na pessoa do Senhor Jesus. Nós ministramos uma aula anteriormente, uma palestra, e nós trouxemos um pensamento de um servo de Deus, quando ele pregando disse que nós estamos vivendo em pleno século XXI, um cristianismo que possui quilômetros de extensão, porém centímetros de profundidade. Com esse pensamento, o pregador quis traduzir a falta de consistência doutrinária que tem atingido a vida de muitos cristãos em nossa geração, levando muitos cristãos a terem uma fé deficiente, né? E nós sabemos que esse analfabetismo bíblico tem sido uma das marcas negativas da nova geração de crentes em nossa geração, nessa geração denominada de pós-moderna. E, lamentavelmente, há muitos cristãos com um tipo fastio espiritual, são cristãos que não têm prazer, motivação, sede e fome pela Bíblia, pela palavra de Deus, e são pessoas que, além de não terem o hábito de lerem a palavra do Senhor diariamente em seus lares, são pessoas que não têm prazer, motivação de participar de escolas bíblicas dominicais, não participam de cultos doutrinários, e são pessoas que vão viver nessa vida cristã, né, sem graça, sem brilho, sem motivação para adorar, para servir a Deus. E nós queremos dizer para você o seguinte: se você deseja ter saúde espiritual, se você deseja ter uma fé consistente, você precisa ter a prática, né, louvável de ler, meditar na palavra de Deus, a Bíblia, todos os dias. E você precisa, além de ler a Bíblia, meditar na Bíblia, você precisa também orar, buscar a Deus em oração. Apesar de Deus ele ser onisciente, eu digo para você o seguinte, que uma das formas do cristão demonstrar a Deus que o cristão depende de Deus é quando o cristão ora, quando o cristão busca a Deus através da oração ou da intercessão. Mas se o cristão ele deseja continuar com esse fastio espiritual de não querer ler, meditar, refletir na palavra do Senhor, e se esse crente não tem prazer, motivação de diariamente separar um tempo para buscar a Deus através da oração, certamente esse cristão não poderá ter uma saúde espiritual realmente que venha glorificar ao nome do Senhor, nem tampouco esse cristão irá se realizar espiritualmente, né? Lendo Efésios capítulo 4, versos de 11 a 15, o apóstolo Paulo adverte a igreja em Éfeso, aos irmãos, para terem o cuidado de não serem levados por todo o vento de doutrina, né? E eu quero dizer para os meus irmãos e amigos o seguinte: ao estudarmos a palavra do Senhor, nós iremos chegar à conclusão que Deus deseja sim que o cristão cresça individualmente e que igrejas cristãs que pertencem ao Deus vivo ou têm compromisso com Deus possam crescer não só em quantidade, mas também em qualidade. E uma igreja, para crescer em qualidade e em quantidade, essa igreja precisa ter compromisso com Deus através do estudo, do conhecimento, da vivência, da obediência à palavra de Deus e, acima de tudo, orar. Porque nós sabemos que são duas coisas que contribuem para a saúde espiritual de um cristão individualmente e da igreja local. É quando essa igreja ela tem compromisso com Deus, compromisso com as Escrituras, e quando essa igreja tem compromisso com a oração, com a busca a esse Deus revelado nas Escrituras. Eu quero trazer aqui uma observação seguinte: que a sã doutrina, né, a sã doutrina sempre será importante na vida do homem. Nós sabemos que existem muitas pessoas de nossa geração vivendo uma crise existencial. E essa crise existencial é traduzida por 4 perguntas que estão na mente de milhões ou bilhões de pessoas em todo o mundo. Quais são as 4 perguntas que traduzem a crise espiritual de muitas pessoas na face da terra? De onde eu vim? Quem sou eu? Por que estou aqui? E para onde eu vou?
Essas questões, essas perguntas que traduzem a crise existencial de muitas pessoas, o ser humano só irá encontrar resposta confiável nas Escrituras, na Bíblia, na Palavra de Deus. Para a pergunta, de onde eu vim? Ao estudarmos a Palavra de Deus, nós iremos chegar à conclusão que o homem e a mulher não são frutos de um processo evolutivo, né? Nós sabemos que o naturalista inglês Charles Darwin, ele equivocou-se a escrever o seu livro A Origem das Espécies, porque o homem e a mulher não são frutos de um processo evolutivo, mas a Bíblia diz que o homem e a mulher foram idealizados, projetados e criados pelo próprio Deus. A Bíblia apresenta o homem e a mulher ambos como criaturas racionais de Deus. Mas a Bíblia diz para que um homem, para que uma mulher, para que um pecador ou pecadora possa se tornar um filho de Deus, essa pessoa precisa nascer de novo, essa pessoa precisa ser regenerada pelo Espírito Santo, essa pessoa precisa fazer um pacto, uma aliança com Deus, aceitando a Jesus como Salvador. Então, de onde eu vim? O homem é obra das mãos de Deus. Segunda pergunta, quem sou eu? Como nós já falamos anteriormente, a Bíblia nos ensina, enquanto o homem não nascer de novo, enquanto o homem não for regenerado, enquanto o homem ou o pecador não se converter a Cristo, enquanto o pecador não for justificado, perdoado por Deus, redimido por Deus, regenerado pelo Espírito Santo, o pecador é simplesmente o quê? Um pecador, criatura racional de Deus. Leia Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 11 a 13, e você vai perceber que a Bíblia diz para que um homem ou uma mulher, para que um pecador possa se tornar um filho de Deus, essa pessoa precisa aceitar o chamado do Senhor Jesus, essa pessoa precisa crer no nome do Senhor Jesus, essa pessoa precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Então, enquanto isso não ocorrer, enquanto o homem ou a mulher não se converter a Cristo, não se entregar a Cristo, não aceitar a Cristo como Salvador, essa pessoa é simplesmente o quê? Um pecador, criatura racional de Deus. A terceira pergunta, por que eu estou aqui? Muitas pessoas vivem hoje uma crise existencial porque não sabem a razão de estarem aqui na face da terra. E a Bíblia é muito clara em nos ensinar que Deus, ele criou o homem, Deus criou a mulher, Deus criou os seres humanos com um propósito bem específico, para que os homens, na qualidade de criaturas de Deus, possam adorar a Deus. O homem e a mulher, os seres humanos, só podem se realizarem aqui na face da terra se viverem o propósito pelo qual Deus os criou. Ambos foram criados para adorar a Deus. E a quarta pergunta, para onde eu vou? A Bíblia é muito clara em nos ensinar para onde o homem ou a mulher irá após a morte. Nós temos aqui ensinado, com base na Bíblia, nas Escrituras, que a Bíblia nos ensina que a vida do ser humano não termina com a morte física, natural ou biológica. Que a vida do ser humano não termina dentro de uma urna funerária, ou dentro de um jazigo, ou com a cremagem. Mas a Bíblia diz que dentro de cada homem, de cada mulher, há algo chamado alma, espírito. E a Bíblia diz que a nossa alma, que o nosso espírito subsiste ou continua existindo após a nossa morte física, natural ou biológica. E a Bíblia diz que há dois lugares. Há dois lugares para onde a alma do homem ou da mulher irá após a morte física. Ou para o céu ou para o inferno. Não há um terceiro lugar. Não há um terceiro lugar. E a Bíblia diz que a única forma, o único meio de um pecador escapar da futura condenação eterna, a condenação infernal, é que essa pessoa, antes de morrer fisicamente, naturalmente ou biologicamente, que essa pessoa se arrependa dos seus pecados e entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Porque diz a Bíblia que após a morte física, Deus não dará uma segunda chance ou oportunidade para que o pecador possa
pedir a Deus perdão pelos seus pecados e entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Então, se você que me acompanha no Brasil ou no exterior está vivendo essa crise existencial, se essas 4 perguntas estão na sua mente, né? De onde eu vim? Quem sou eu? Por que eu estou aqui? E para onde eu vou após a minha morte física? Saiba, de onde eu vim, você é obra das mãos de Deus. Quem sou eu? Uma criatura racional, simplesmente um pecador racional que pode se tornar um filho de Deus se você se converter a Cristo, aceitando a Jesus como Salvador. Por que eu estou aqui? Nós estamos aqui na terra como seres humanos para adorar a Deus. E para onde eu vou? Depende, para o céu ou para o inferno. Porém, a Bíblia apresenta Jesus, o Senhor Jesus, como único meio de salvação para um pecador arrependido. Um versículo bem conhecido é João 14,6, quando o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em João 10,9, Jesus disse: eu sou a porta, se alguém passar por mim, será salvo. E se você ler Atos 4,12, a Bíblia diz que abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E a Bíblia também diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus, esse será salvo. Então, eu quero dizer para você o seguinte: algumas doutrinas são fundamentais para que você possa encontrar sentido para a sua vida. Nós sabemos que existem na face da terra milhões, de seitas religiosas, de pessoas que negam a existência de Deus como um ser pessoal, pessoas que negam a suficiência ou a perfeição da Bíblia como palavra de Deus. Muitos não aceitam a suficiência ou a perfeição do sacrifício do Senhor Jesus para salvar um pecador. Mas se você deseja ter uma fé saudável, se você quer encontrar sentido para a sua vida, se você quer ter comunhão com Deus, se você quer encontrar paz para o seu coração, há 3 doutrinas que eu menciono para você agora que você precisa abrir o seu coração para elas. A primeira doutrina é o seguinte: a suficiência ou a autoridade das Sagradas Escrituras. Você precisa crer que a Bíblia, que as Escrituras não é um livro qualquer, mas que a Bíblia é um livro divino, um livro que foi inspirado pelo Espírito Santo, um livro que é infalível, um livro que é inerrante, um livro que é divino. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então você precisa preparar-se para abrir mão dessa incredulidade, desse ceticismo. E você precisa crer na suficiência ou na suprema autoridade da Bíblia como palavra de Deus. Pelo fato da Bíblia ser um livro de Deus, um livro inspirado, um livro inerrante. Uma segunda verdade que você precisa crer para você encontrar sentido para a sua vida, você precisa crer na suficiência ou na perfeição do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Eu concordo com um pregador conhecido como John Piper, que ele pregando disse o seguinte, que a morte do Senhor Jesus, aproximadamente 2000 anos, lá no Calvário, lá no Gólgota, não foi um acidente da história. A morte do Senhor Jesus não foi um acidente da história. A Bíblia diz que Cristo morreu e ressuscitou, ele se sujeitou à morte de cruz, ele morreu, foi sepultado e ressuscitou para se tornar o único meio de salvação para um pecador arrependido. Então a salvação de um pecador não está em um pastor, em um padre, em um papa, em um rabino, em um líder espírita ou qualquer um outro fundador de religião, que a salvação de um pecador não está na caridade ou nas boas obras ou em filosofias humanas, mas a Bíblia diz que a salvação de um pecador está em um ser chamado Jesus Cristo. Por isso que ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E uma terceira doutrina, uma terceira verdade que você precisa crer
é na suficiência ou na perfeição da graça de Deus para te salvar. Como nós falamos, a salvação não está na caridade, não está nas boas obras, a salvação não está numa igreja ou religião ou fundador de religião, mas a Bíblia diz que a salvação está na pessoa do Senhor Jesus. Leia Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, e a Bíblia se nos ensina, a Bíblia, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação é um presente de Deus para o pecador. A salvação é fruto da graça de Deus. E a Bíblia nos ensina que essa salvação gloriosa que nós recebemos através da morte e ressurreição do Senhor Jesus não é fruto de obras de caridade, mas é fruto da graça, da bondade, da misericórdia do Senhor para com o pecador arrependido. E eu quero concluir essa reflexão trazendo aqui 3 pensamentos de 3 homens de Deus, que tratam sobre a importância de você depositar a sua fé na Bíblia, nas Escrituras ou na sã doutrina. O saudoso pregador, conhecido como o príncipe dos pregadores, o inglês Charles Spurgeon, ele falou algo bem interessante sobre a necessidade de você rejeitar as heresias e você se apegar à sã doutrina ou às verdades de Deus. E disse o pastor Charles Spurgeon: não consigo suportar as doutrinas falsas, por mais primorosa que seja apresentada. E perguntou o pastor Charles Spurgeon: você comeria carne envenenada só porque lhe é servida em um prato de porcelana finíssima? E nós sabemos que existem muitas religiões na face da terra que estão oferecendo carne envenenada. Enganos, heresias, falsos ensinamentos a respeito de Deus, de Jesus, da Bíblia, sobre o céu ou sobre o inferno. E lamentavelmente tem muitas pessoas que estão comendo espiritualmente carne envenenada. Por isso que o pregador diz: não consigo suportar as doutrinas falsas, por mais primorosa que seja a sua apresentação. Você comeria carne envenenada só porque lhe é servida em um prato de porcelana finíssima? O saudoso pregador A.W. Pink, ele falou o seguinte: a graça é a última e única esperança do pecador. Se não for pela graça, não será salvo por nada. Então a Bíblia nos ensina que a salvação é pela graça, é pelo amor, pela bondade, pela misericórdia de Deus, porque a salvação é um presente de Deus para o pecador arrependido. E o outro servo do Senhor, ele falou o seguinte: sempre vejo que aqueles que são levados por todo vento de doutrina são aqueles que são preguiçosos demais para estudar a doutrina. Martin Lloyd-Jones falou isso. Sempre vejo que aqueles que são levados por todo vento de doutrina são aqueles que são preguiçosos demais para estudar a sã doutrina ou a palavra de Deus. E o nosso reverendo Hernando Dias Lopes, ele falou o seguinte: os crentes engolem tudo aquilo que lhe é oferecido em nome de Deus, porque não estudam a palavra de Deus. Então a falta de leitura, de meditação, de reflexão da palavra de Deus pode levar o crente a viver um cristianismo sem graça, sem brilho e a vivenciar uma fé deficiente. Que você, meu irmão, você, meu amigo, possa entender que a saúde espiritual da sua vida vai depender do quanto você crê e conhece e vive a Bíblia, que é a palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.